Não tá aqui, não. Entendeu? Isso eu já percebi, seu jumento. Mas cadê ele? Ele não tá aqui, ó. Tem um recado pra dar pra ele. Fala que na hora que eu encontrar aquela cabeça redonda, não vai ter boi, não. Eu vou matar ele! Eu vou matar! Bunda mole! Esse cara, filho, sai daqui, eu fico assim. Depois eu falo com você, vai embora, depois eu passo lá. Tá? Pera. Sem contar com o apoio da polícia, Riva foi forçado a reagir de acordo com um ditado muito antigo. Aí o morador falou, ó, olho por olho, dentro por dentro, né? Como a lei de Moisés está escrito na Bíblia. Hoje eu vejo. Então um revólver, me deram um revólver, né? E eu comprei outro revólver, e o pessoal incentivou muito também, o pessoal também, você sabe, nessa hora, Zé Povinho também quer se ver livre disso aí, né? E aí, tá bom? Bom? Cadê o Riva? Tá vindo aí. Beleza. Ô, Riva, ainda bom que você chegou, cara. É DJ, tá bom? Seguinte, o Nego Cão acabou de sair daqui e te deixou um recado, entendeu? Que recado? Sei lá, cara, que ele vai te matar. Esse desgraçado tá me perseguindo que nem bicho. E a coisa só vai piorar. Você não pode dar boi, Riva. Vou te dizer uma coisa, cara. A gente não pode correr mais dele. Vamos partir pra cima deles. Vai pegar esse safado de jeito, Riva. Coisa que a polícia não faz, né? A gente não aguenta mais as barbaridades desse marginal aí, ó. Eu não tenho mais grana. Eu não tenho mais onde tirar grana pra poder ficar pagando esse pedágio aí, ó. Olha, Zé. Se esse safado te perturbar de novo, você pode me chamar. Chega de pagar pedágio. Eu sei. O que você vai fazer? Vou acertar minhas contas com ele. Mas de que jeito? Do jeito que o Zé Magrela tá me falando pra fazer faz tempo. Nesse momento, Riva toma uma decisão. E a revolta e a sede de vingança tomam uma forma. Tem um negócio aqui pra te entregar faz tempo, Riva. Faça bom proveito. A de um revólver calibre 38. Tenho certeza que com isso, ele não vai te afrontar, não. Pode deixar. Aí eu fui, o Zeca Diabo mandou um recado, e quando ele mandava um recado, ele vinha mesmo. Eles eram assim, ele mandava um bilhete pra sua porta, ó, vou dormir com tua mulher hoje, tinha que vir. Você vai morrer a hora fulano tal. E eles vinham mesmo. Então quando mandaram aquele recado, eu me apavorei. Eu digo, olha, antes de eu morrer, eu vou lá. Eu digo, vamos ter um encontro com esse rapaz, que não tem uma outra solução. Aí eu fui ao encontro com ele. Quando nós chegamos lá, encontramos com ele, foi uma troca de tiro violenta, ele baleou meu colega. Nós começamos aquela troca de tiro, infelizmente ele levou a pior que perdeu a vida dele, né? Eu não queria isso, mas infelizmente aconteceu, né? Estamos de volta a 1984. Ano em que Riva faz sua primeira vítima. Naquele domingo de carnaval, em que a Suel foi cobrar o dinheiro do pedágio, Zé Rodrigues já sabia o que fazer. Deveria avisar Riva, assim como combinou no bar. Quando disse que iria buscar dinheiro, Maria Aparecida foi buscar ajuda. Foi avisar Riva. Riva está quase dormindo quando ouve batidas na porta. Acende a luz, Riva! Riva, é aqui! Dá um rato, Zé! Abre a porta! Meu Deus, o que será que é isso? Pode ser coisa do Nego Cão. Oi, você tá bem? Você tá bem? O Nego Cão tá lá em casa com uma arma apontada na cabeça do Zé. Ele quer dinheiro de novo, falou que se eu não pagar, Riva, ele vai matar o Zé se eu não voltar em 5 minutos. E como que você conseguiu sair de lá? Eu falei que eu ia na casa da minha irmã pegar dinheiro, mas eu vim até aqui. Eu não sei o que fazer, eu acho que não vai dar tempo de chamar a polícia. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Vai lá, Riva. Vai lá, vai ver o que eles estão aprontando com o Zé. Espera lá fora, eu vou pôr uma camisa. Eu não esqueci do Zé. Você vai levar isso, Riva? E tem outro jeito de lidar com o Nego Cão? Assim como Maria Aparecida, Riva está nervoso. Não por causa de Asuel, mas porque nunca usou um revólver. O máximo que fez foi matar passarinho no interior do Ceará. Ao pegar o revólver e colocar na cintura, Riva trilha um caminho sem volta. O caminho da vingança e da violência. Qual é que é? O tempo da tua mulher tá acabando, hein? Vou dar mais um segundinho pra sua mulher voltar. Tá com medo? Tá com medinho? Tá com medo? Depois me conta como é no inferno. Acabou, safadeza! Larga ele!
vai fazer, o seu nordestino cabeça redonda? Esse assunto é entre eu e você. Hoje a gente vai se resolver. Vamos ver. Nós não vamos acertar todas as diferenças. Riva faz sua primeira vítima. Asuel, o nego cão, não vai mais barbarizar a comunidade. Sem apoio da polícia, Riva faz justiça com as próprias mãos. A maioria dos crimes motivados por vingança revelam um passado de humilhação. Geralmente são cidadãos que não têm no passado um traço sequer de violência. Assim como Riva, que matou pela primeira vez para não ser morto. Depois de matar a primeira vez, Riva e seu grupo seguem vingando os inocentes que vivem na favela Marconi. É como num cenário de guerra. Para cada ação dos bandidos, os justiceiros reagem com a mesma violência. Nenhuma vida é poupada e muitos marginais são executados. Mesmo que seja um bandido, mesmo que tenha sido uma pessoa que era procurada pela polícia, se ele é assassinado, é claro que a polícia ela tem que investigar quem matou aquele bandido de qualquer maneira. Não pode ter qualquer tipo de partidarismo ou uma vontade de aplaudir quem matou um bandido, porque hoje é um bandido que morre. Pode até se aplaudir equivocadamente esse tipo de homicídio. No futuro, pode ser qualquer outra pessoa que pode vir a ser assassinada por um grupo de justiceiro. Então não é algo que pode se fechar os olhos, que a polícia tem que investigar também com muito afinco. Com o tempo, Riva e seu grupo ficam conhecidos na comunidade. Apesar de ser visto como uma espécie de herói, Riva também é temido pelas ações violentas contra os bandidos. Por isso, ser um trabalhador na favela Marconi é uma garantia de segurança. No mesmo lugar onde Asuel costumava pedir o pedágio, Riva, Zé Magrela e Didi fazem vistoria. Querem garantir que não haja pedágio. Querem pôr fim às extorsões. Em sinal de respeito, todos carregam a carteira de trabalho à mostra. Querem provar que são trabalhadores e que não são inimigos de Riva. Querem garantir a segurança de chegar e sair de casa em paz, longe da violência instaurada pela guerra entre os bandidos e os justiceiros. Nesse primeiro momento, cria-se uma sensação fantasiosa por parte da sociedade de alívio, como se aqueles justiceiros tivessem feito a legítima limpeza, tivessem limpado a sociedade da escória, dos bandidos, dos traficantes. Muitas vezes são até aplaudidos os justiceiros nesse primeiro momento. A cada dia que passa, a figura de Riva como justiceiro da favela Marconi vai se consolidando e ele ganha cada vez mais respeito da comunidade.
Depois de matar um perigoso traficante que frequentemente aliciava menores para trabalhar nos pontos de venda de drogas, Riva é recebido como um herói, como um rei pelos moradores da favela. Riva tem sua lei, assim como os bandidos faziam antes dele virar um justiceiro. Ele não aceita crimes de encomenda, não mata mulher inocente, nem criança. Para o nordestino que aprendeu a fazer justiça com as próprias mãos, só merece morrer quem não presta. Violência que se paga com mais violência. Acontece que esses grupos de extermínio, depois eles vão se desenvolvendo e eles não passam a eleger apenas aqueles malfeitores, aqueles bandidos. Qualquer pessoa que passe o caminho deles, seja uma briga de trânsito, seja uma discussão de vizinhança, essas pessoas são eleitas e aí são também assassinadas. Ou seja, começa a colocar em risco a sociedade como um todo. Não apenas os bandidos, não apenas os criminosos, mas qualquer pessoa que passe no caminho desses justiceiros ou dos amigos desses justiceiros. Como teve a prisão preventiva decretada durante o processo que responde pela morte de Asuel, Riva fica 2 anos preso, aguardando o julgamento, que acontece em 1989, 4 anos depois do justiceiro matar pela primeira vez. Na ficha de antecedentes criminais anexada aos autos, consta que Riva matou pelo menos 30 pessoas. Ele nega a autoria desses crimes e, diante do juiz, quer contar sua história. Consta na denúncia do promotor que o senhor matou o Asuel. O senhor confirma isso? Sim, senhora. Então o senhor não nega a autoria do crime? Não, senhora. Eu quero deixar bem claro que eu não matei por vingança. Eu matei em legítima defesa. E o senhor pode nos contar como isso aconteceu? Sim, senhora. Eu quero contar a minha história. Eu vim do Nordeste com a minha mãe, com a minha primeira esposa, em busca de um futuro melhor aqui. Eu sou um homem honesto. Eu sou um trabalhador. Eu só queria um futuro melhor para mim e para minha família aqui. A promotoria, ela atua já desde a fase do inquérito policial, acompanhando o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, no sentido de apurar o mais rapidamente possível a autoria dessas infrações. Deve velar também para que as vítimas e as testemunhas sejam protegidas, que tenham tranquilidade física e psicológica para conseguirem prestar declarações em juízo, porque sem essas provas em juízo é impossível uma condenação. Riva conta ao juiz as ações criminosas praticadas por Asuel. Conta que quando deixou de pagar o pedágio, viu a mãe e a primeira mulher serem estupradas na sua frente. Eu fui na delegacia mais de uma vez. Eu pedi ajuda pro delegado, mas ele disse que não tem o que fazer. E o senhor tem os boletins de ocorrência registrados? Sim, senhor. E o que aconteceu depois? Eles descobriram que eu fui pra delegacia. Eles começaram a me caçar. Eles me caçaram feito bicho. E o que foi que o senhor fez para se defender? Eu me escondia. Eu perdi o meu emprego, doutor. Eu fui morar perto do meu irmão, na favela do lado. Foi aí que mataram ele. O que o senhor fez depois disso? Eu arrumei uma arma. Mas foi só pra me defender. Eu registrei tudo. E o senhor tem os documentos da arma registrada? Tenho, sim, senhora. E por que usou essa arma para matar o Asuel? Eu não usei a arma para matar o Asuel. Eu usei para me defender. Ou eu matava, ou eu morria. E o que aconteceu naquela noite? A Cida, que é a mulher do meu amigo Zé Rodrigues, ela veio me chamar em casa, ela estava desesperada. Ela achou que eu ia matar o marido dela. Eu deixei minha esposa em casa e fui ajudar o meu amigo. Quando eu cheguei lá, o Asuel estava com uma arma apontada na cabeça dele. O que foi que o senhor fez? Eu falei para ele deixar o Zé em paz. Ele me reconheceu e começou a me atirar. Mas os tiros não pegaram em mim. Eu me escondi e comecei a atirar nele também. Eu atirei para salvar minha vida, doutor. Depois de ouvir a versão de Riva sobre o assassinato, o juiz quer saber das ações que ele praticava ao lado de Zé Magrela e Didi contra os criminosos da favela. É verdade que o senhor montou um grupo de extermínio de bandidos junto com mais 2 comparsas? Não tem nada de grupo. O Zé Magrela e o Didi sofreram os mesmos abusos que eu. Eles estavam cansados de ser caçados pelos marginal da favela. E o que vocês faziam? A
A gente pegava os cabras safados, que judiava de mulher de homem trabalhador, e amarrava eles no poste. E por que vocês faziam isso? Pra entregar pra polícia. Se a polícia não subia lá pra pegar os bandidos, a gente entregava de mão beijada. E era só isso que os senhores faziam. A gente só pegava eles e amarrava no poste pra polícia, doutor. E quando faziam isso, os senhores deixavam os indivíduos vivos? Vivos? E os homicídios atribuídos ao senhor na sua ficha de antecedentes criminais? Hã? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Acontece que depois que eu matei a Suel, todo mundo achou que era eu que matava os bandidos. Mas não era eu. Era a polícia. Era os próprios bandidos. Só que depois que eu matei a Suel, ficou fácil de dizer que era eu. E o senhor tem como provar que não era? Se o senhor olhar as datas, vai ver que eu nem estava por aqui. Além de vender roupa usada, eu faço show de forró no Ceará. Eu tenho contrato e tudo, eu posso provar que eu nem estava aqui. Diante da extensa ficha de antecedentes criminais e da confissão das ações de justiça praticadas por Riva, o juiz faz a pergunta principal. Senhor Rivadavia, qual é a sua concepção sobre justiça? O quê? Qual é a ideia que o senhor faz sobre justiça? Eu acho que esse negócio de justiceiro, isso não existe. Quem faz justiça é Deus. Nós era tudo pai de família que se revoltemos. Eu comprei o revólver para pagar com roupa usada. Naquele momento eu não agi com perversidade. Eles barbarizaram a minha família. Me ameaçaram de morte. Me caçaram feito bicho. Eles me caçaram para me matar, doutor. Que nem fizeram com meu irmão. O Asuel era um cabra perigoso. Quando ele passava na rua, as crianças fechavam a porta com medo dele. O apelido dele era Nego Cão. Eu não tinha mais para onde fugir. Só se fosse morar debaixo da ponte. O senhor então nega a qualificação de vingança? Sim, senhor. Se eu quisesse ter feito isso para me vingar, teria feito muito tempo atrás. Quando ele violentou minha mãe e minha mulher na minha frente. Eu não fiz isso para me vingar, doutor. Eu não sou justiceiro como todo mundo diz que eu sou. Eu fiz isso para me defender. Naquela hora, ou eu matava ou eu morria. O depoimento de Riva foi crucial para o desfecho do processo que respondeu pela morte de Asuel, o Nego Cão. Foram 6 votos contra 1. O resultado e uma entrevista exclusiva com o justiceiro você confere já já. E na semana que vem, você vai acompanhar o caso de Penélope, apelido da jovem Amanda, que é apaixonada por cor-de-rosa. Mas o mundo de sonhos da doce Penélope se transforma em pesadelo quando ela é atraída para o mundo das drogas. O Tribunal na TV volta logo, após o intervalo. Fique ligado. Um nordestino vem para São Paulo em busca de uma vida melhor e encontra violência. Zeca, pega a mamãezinha que eu vou pegar Extorsão. E o pedágio hoje aqui, mano, é 50 mil cruzeiros, tá entendendo, velho? E brutalidade. Desonrado pelos bandidos, Rivadavia Serafim da Silva é caçado pelo bando de Asuel, o Nego Cão. Cansado de fugir, ele resolve comprar uma arma e fazer justiça com as próprias mãos. Depois de matar o Nego Cão, Riva, como ficou conhecido, se torna um justiceiro. No processo que responde pela morte de Asuel, Rivadavia aguarda a sentença. Todos em pé, por favor, para ouvir o veredito. O júri decidiu, por 6 votos a 1, que o senhor Rivadavia Serafim da Silva é inocente da acusação de homicídio doloso por motivo torpe. O júri considera que o acusado agiu em legítima defesa e não num evento premeditado nem desejado pelo réu.
Algum tempo depois do julgamento de Riva, o companheiro de Di foi morto com 50 facadas no presídio. Os autores foram os mesmos bandidos que eles entregaram à polícia quando faziam justiça na favela Marconi. Zé Magrela nunca mais foi visto. Mesmo tendo sido absolvido, Rivadavia continuou preso. Isso porque, além do processo de Assuel, Riva respondia a outros processos acusado de homicídio. Acabou condenado a 167 anos de prisão por pelo menos 8 assassinatos. Riva nunca assumiu a autoria de todos os crimes que o condenaram. Como a maioria da população carcerária do país, Riva não possui advogado e, dentro da prisão, escreveu de próprio punho o pedido de habeas corpus, justamente por acreditar que a pena de 167 anos não condiz com a realidade. Alegando não ser responsável por muitas mortes atribuídas a ele, tentou, mas não conseguiu provar que estava no Ceará fazendo shows. Você vai ver agora o que ele disse em uma entrevista exclusiva concedida à Band. Olha, eu fiz 3 homicídios e uma tentativa de homicídio. Agora, eu segurei cadáver dos outros. Segurei vários crimes. Crime de Zé Magrela, crime de Zé Bigode, crime de Pedrinho Louro, crime do finado Geraldinho que morreu lá. Todo mundo está vendo, eu acho que o pessoal está assistindo agora na favela e deve saber o que eu estou falando. E sabe que eu sou inocente dessa maioria de crime. Riva é um homem religioso, mas nem sempre foi assim. Ele não acreditava em Deus até que um fato surpreendente e cheio de mistério o levou ao encontro da religião. Estava tendo um culto. Aquele pequeno culto, o pastor fazendo a culto e todo mundo louvando a Deus ali, cantando aqueles hinos, aquelas irmãs, né? Eu também um cara que eu não tinha fé em Deus, não tinha conhecimento de nada. Eu vinha com aquela arma, eu vinha cego, eu queria pegar o cara de qualquer forma. Aí entrou na igreja atrás dele. Quando ele chegou, ele caiu. Quando ele caiu na igreja, acho que já caiu sem vida. Aí uma velhinha abriu a Bíblia e falou: sangue de Jesus tem poder. Eu digo: tem mesmo, tia. Aí eu botei o revólver na cabeça do coitado lá do miserável, né? E não gosto de falar, que é difícil, sabe? Mas fala. Aí eu comecei a apertar o dedo ali, né? No gatilho do revólver. Pá. Nenhuma bala saiu. Aí um colega meu que estava atrás falou: sai do meio. Chegou, colocou o revólver na direção dele, apertou o dedo, nenhuma bala saiu. Aí o outro colega meu falou: sai do meio. Botou o revólver em direção daquela pessoa e nenhuma bala saiu ali, né? Então o que acontece? Dali para frente eu comecei a sentir, porque 3 armas que nunca falhou e dentro daquela igreja ali nenhum revólver detonou. Todas falharam dentro da igreja. Então aí foi quando eu tive um encontro com Jesus. Senti que Deus mostrou ali que era a casa dele e mostrou que a vida tinha que ser respeitada. Condenado a 167 anos de detenção, Riva conta como é viver dentro da prisão e fala do que mais sente falta. Se viver distante da família, acho que é a coisa mais triste do mundo, sabe? Recebe só no final de semana, esposa, filho. E você não sabe quando vai embora e quando... Minha filha está aí completar 11 anos agora. Nada eu fiz por ela. Nada. O que o justiceiro pensa sobre o futuro? Para o homem que se diz inocente pela maioria dos homicídios a que foi condenado, o que ele espera da justiça brasileira? A minha esperança é pouca, né? Nas mãos da justiça, né? São longos anos de cadeia para tirar. Mas eu tenho esperança ainda e penso no meu futuro, penso no futuro dos meus filhos, porque hoje eu tenho 4 filhos que estudam no norte, 3 que estudam, as minhas filhinhas já estudam, então eu instruo, vai para a escola. O que acontece? Eu penso no futuro, colocar minha família num caminho bom. Eu sou recuperador, graças a Deus. Eu sou um homem que eu estou pronto para voltar à sociedade a qualquer hora e nunca mais tirar a vida de uma pessoa. Quando concedeu essa entrevista à Band, Riva estava preso. Assim como ele, mais de 70% dos presos no Brasil não tem advogado. O país que tem a 3ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e China, não consegue equilibrar a balança da justiça. A Defensoria Pública deveria atender anualmente 130 milhões de pessoas. Mas para se ter uma ideia, em 2009, o número de atendimentos não passou de 1 milhão de cidadãos. Segundo dados do Ministério Público, apenas 43% das cidades brasileiras têm serviço de defensoria pública. Isso significa que mais da metade das cidades não possui assistência jurídica para os cidadãos mais pobres.
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que 73% da população não tem condições de pagar um advogado. O indulto é uma prerrogativa, ou seja, um poder do presidente da República. Isso tem toda uma história, existe em todos os países do mundo. Ou seja, o presidente da República pode, por critérios de interesse do Estado, perdoar a pena de certos criminosos, de certas pessoas que tenham chegado a um limite, que tenham preenchido alguns requisitos. Então, em dezembro de 2008, surgiu esse indulto natalino e o presidente da República, a exemplo de outros anos, então baixou este indulto, perdoando a pena das pessoas que tenham essa circunstância de terem cumprido essas 2 décadas de cadeia ininterruptamente. Em abril desse ano, depois de 22 anos preso, Rivadavia Serafim da Silva conseguiu o benefício do indulto e recebeu a liberdade plena. Nós temos mais de 500 mil mandados de prisão expedidos, 500 mil de mandados. A política hoje de governo não tem como executar as penas. Então eu duvido mesmo que haja um interesse em ir atrás e cumprir esses mandados de prisão. Eu acho que isso não existe, não. E aí nós temos essas hipóteses de indulto, de redução de pena, que seria a comutação ou de perdão, em casos excepcionais, e isso acaba aliviando o sistema prisional, que está um caos. Riva está solto, mas essa situação pode mudar. Em setembro de 2010, o Ministério Público entrou com recurso para revogar o benefício do indulto concedido a Rivinha. Isso porque o tempo em que ele permaneceu encarcerado, 22 anos, é desproporcional à pena a que foi condenado, 167 anos. Mas, de acordo com a lei brasileira, o tempo máximo que um detento pode ficar preso são 30 anos, um tempo igualmente desproporcional à pena de Rivadavia. Seria essa mais uma injustiça cometida contra o justiceiro? Então nós temos que olhar os 2 lados da moeda, porque o Estado não faz a parte dele, gente. Se nós exigirmos e tivermos cumprido nosso legítimo direito a que as pessoas cumpram a pena, que o Estado prenda aqueles que tem que prender, nós não temos aonde colocar essas pessoas. Então temos que cobrar dos governantes, cobrar dos políticos essa questão. Rivadavia Serafim da Silva se transformou em justiceiro por conta das circunstâncias. Viu sua família ser violentada. Viu criminosos agirem impunes na favela Marconi durante muito tempo. Foi a ausência de medidas de segurança pública que o fizeram buscar a justiça com as próprias mãos. Violência combatida com mais violência. Algo semelhante ao que acontece nos grandes centros urbanos do país, mas sem o aval da justiça. Rivinha se transformou numa espécie de herói das histórias em quadrinhos, mas com as consequências da vida real. Um tipo de criminoso que só mata criminosos, que faz as próprias leis. Leis em que as únicas escolhas são matar ou morrer. Se o benefício do indulto for mantido, Riva vai continuar livre e, depois de passar 22 anos preso, poderá transformar a própria história naquilo que mais gosta de fazer: música. Boa noite. A vida, ela é como uma roleta, vai girando em nossa volta, não sabemos a direção. Pois no passado eu girei de modo errado, longe da realidade, sem Jesus no coração. Pois no passado